Você que trouxe a sua Bíblia, pega ela aí. Mas nós iremos ler apenas um versículo de Hebreus 11, que é o versículo de número 16. Você achou? Diga eu achei. Eu achei. Vamos lá então, vê se diz assim na tua Bíblia também o seguinte, Hebreus 11, versículo 16 somente. Mas agora desejam uma melhor. Está falando de pátria, né, de país. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Leia comigo aí apenas o versículo 16, vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3 e... Mas agora desejam uma melhor, isso é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Graças a Deus. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na sua casa mais uma vez. Que bom, ó Pai, que a chuva não nos impediu, nem outros compromissos secundários nos impediram de estar na tua casa e na tua presença nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai mais uma vez nos honrar, não só com a tua presença que já sentimos neste lugar, mas agora com a tua palavra, com a revelação da tua palavra, que sempre vem de encontro à nossa vida neste lugar, e nesta noite não será diferente. Mas, Senhor, nossa parte nós queremos fazer, nós queremos aquietar o nosso coração, queremos tirar toda a preocupação da nossa mente a partir de agora. Não queremos nos preocupar com a direita ou com a esquerda, mas queremos levar o nosso pensamento cativo ao teu trono, para receber de ti mais uma vez toda a boa dádiva do Senhor, que é o nosso Pai das luzes. Queremos receber a revelação, a promessa, a palavra, as estratégias espirituais que o Senhor tem a nos revelar nesta noite, através de apenas esse versículo e outros que nós leremos, Senhor, no decorrer da mensagem. Fala conosco, Deus, é em teu nome que oramos e já te agradecemos pela tua palavra, no nome de Jesus, amém. Hebreus 11, versículo 16, foi o versículo que nós acabamos de ler aí, e diz aí a respeito, como eu disse antes de ler, esse texto fala, ou esse capítulo fala a respeito dos heróis da fé. E no versículo 16, depois de ter citado aí, depois cita mais alguns nomes, né, de heróis da fé do Antigo Testamento principalmente. E ele fala, o escritor aos Hebreus, que não se sabe quem é, diz, olha, agora desejam uma melhor cidade, uma melhor pátria, que é a pátria celestial, a morada celestial. E o que eu quero que você atente comigo nesta noite é para essa parte B do versículo 16, que diz assim, pelo que também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. É estranho a gente ouvir falar, né, a respeito desse sentimento de vergonha. Se for em relação a um ser humano, se for em relação a nós, né, perfeitamente natural. Às vezes a gente sente vergonha por atos que a gente pratica, por palavras que a gente fala. Às vezes a gente sente vergonha até mesmo por outras pessoas, né? A chamada aí vergonha alheia. Mas eu percebo que quando se trata da pessoa de Deus, às vezes há casos em que esse sentimento entra em cena. Porque me mostra aqui o versículo 16 que há um tipo de filho de Deus, não deixa de ser filho, mas é um tipo de filho de Deus em que o próprio Deus diz, olha, eu não me envergonho dessa pessoa. É que o próprio Deus fala a respeito dos heróis da fé aí de Hebreus capítulo 11. E ele diz mais, olha, eu não tenho vergonha de ser chamado o Deus dessas pessoas. Só que vamos pensar uma coisa, em princípio. Se a partir dessa afirmação, a gente pode dizer também que é possível dizer que, assim como existem filhos em que Deus não se envergonha, partindo dessa afirmação e desse princípio, a gente pode dizer também que, de repente, existem aqueles filhos que em algum momento envergonham a Deus, ou envergonham o nome de Deus. Amém ou não? Amém. É estranho, mas é verdade. São filhos, repito, que não deixam de ser filhos, mas que geram um sentimento de vergonha. É algo meio sério quando a gente começa a pensar nisso.
Por que há filhos que envergonham o Pai Celestial? É simples, basta a gente olhar para a direita e para a esquerda, às vezes até para nós mesmos, que a gente vai perceber que de repente, por conta do testemunho de alguns filhos, o nome do Deus Pai é envergonhado, por conta de palavras, por conta de atitudes, por conta de quem ele é quando ninguém está vendo. Esse filho não se parece em nada com o pai, e por não se parecer com o pai, de repente parece que o pai diz: que vergonha. Não deixa de ser filho, mas não traz um sentimento tão bom para o pai como deveria trazer. E a partir desse versículo surge uma pergunta, que talvez seja a pergunta-chave da noite de hoje. O que Deus pensa de mim quando para mim olha? Já que a gente entendeu que há filhos em que Deus diz: olha, não me envergonho deles, muito pelo contrário, eu tenho orgulho de ser chamado o seu Deus. E depois de ter entendido também que há filhos que não deixam de ser filhos, mas causam algum tipo de vergonha ou constrangimento a Deus, a partir dessas questões surge a pergunta na nossa mente: o que Deus pensa de mim quando Ele para mim olha? Não é difícil enxergar o porquê do escritor aos Hebreus dizer no versículo 16 quem são aqueles que Deus não se envergonha. Afinal, Hebreus 11 cita aí os nomes e os feitos dos heróis da fé, né? Praticamente desde no primeiro versículo ele explica o que é fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que não se veem. E a partir do versículo de número 4 ele começa a citar um nome após o outro dos heróis da fé. Fala de Abel, fala de Enoque, né? Fala de Noé, de Abraão. Mais para frente, depois do versículo 16, fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, cita Moisés mais uma vez, e ele começa a citar, né, um nome após o outro desses heróis da fé. É o que cita Hebreus 11, os nomes e os feitos dos heróis da fé. Logo eu concluo que envergonhar ou não a Deus tem a ver com apenas uma palavra de 2 letras. Envergonhar ou não a Deus tem tudo a ver com fé. Senão esse versículo 16, não estava inserido no contexto dos heróis da fé, da história, dos nomes e dos feitos destes homens. E eu digo sem medo de errar, envergonhar ou não a Deus tem tudo a ver com fé. É como aconteceu lá em Mateus capítulo 17. Conta a história, continua prestando atenção aqui em mim. Conta a história em Mateus 17, que Jesus desce do monte da configuração, da transfiguração, melhor dizendo, e ele se encontra com um pai, né? E o pai chega para Jesus e diz: olha Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, o meu filho está endemoniado, em algumas traduções diz, olha, ele é lunático, e eu já levei inclusive os meus filhos para os seus discípulos orarem para curá-lo. Diz esse pai: olha, e de verdade, nada aconteceu. E por incrível que pareça, né, Jesus revela a sua insatisfação em relação aos seus próprios discípulos. Ele diz lá em Mateus 17: ó geração incrédula, sem fé, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? É como se Jesus dissesse: poxa, não acredito no que eu estou ouvindo. Eu só subi ali rapidinho no Monte da Transfiguração, levei alguns discípulos para ter uma experiência espiritual lá comigo, e agora, a hora que eu desço, eu fico sabendo que os meus discípulos não têm fé nem para expulsar um demônio. É como se ele dissesse: poxa, que vergonha de gente sem fé. Perceba como ter ou não vergonha tem tudo a ver com fé. Depois, claro, o próprio Jesus explica que não só faltou fé, mas faltou também oração e jejum. Porque ele diz para os seus discípulos: olha, é uma casta de demônios, é uma legião. Então, para isso é necessário jejum e oração. Mas a princípio Jesus falou de fé. Ele disse: que vergonha de gente sem fé, de discípulos sem fé.
Entristeceram a Deus por conta da sua falta de fé. E digo sem exagero, irmão, que é isso que traz qualidade para a nossa vida com Deus. Fé. Diga assim para o teu irmão: você quer ter qualidade de vida, irmão? Vida com Deus. Você não quer envergonhar a Deus? Então tenha fé. Genuína fé em Deus. Amém? Para quem tem fé, eu imagino que Deus de repente possa até me permita fazer esse paralelo. Eu imagino até que Deus bate no peito, como nós pais fazemos, né, de vez em quando, com orgulho dos nossos filhos, né? Em qualquer gincaninha da escola, tá lá os pais babando, né? Olha lá, ganhou, né? Ficou entre os primeiros. Ó, meu filho, né? E a gente abre o sorriso, e a gente baba, e a gente faz, né? E a gente se sente orgulhoso mesmo, e é para se sentir mesmo. E eu imagino que Deus, quando olha para filhos seus que não envergonham o seu nome, também Ele bate no peito e diz: olha, meu filho. E não pensa que isso está fora da Bíblia, não. Porque quando a gente lê o Salmo 89, a gente vê palavras de Deus dizendo: olha, achei a Davi. No Salmo 89, eu não me lembro o versículo, mas ele diz assim: olha, achei a Davi. E ele diz, eu tenho essa impressão, que ele diz: olha, achei a Davi e meu servo. Olha, que orgulho que eu tenho desse menino, hein? Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, diz no restante do versículo. E aí quando a gente olha para a vida de Davi, é claro, né, irmão, que ele pisou na bola uma série de vezes. É claro que Davi pecou, mas ele não se prostrou diante do pecado. Eu acredito que seja essa a maior honra de Davi, ou o maior orgulho de Deus em relação a Davi, porque ele pecou, se arrependeu do pecado, não voltou à prática do erro, não se prostrou diante do pecado, se levantou com fé, foi perdoado e não voltou à iniquidade. E por conta disso, eu imagino Deus batendo no peito e dizendo: olha, que bom que eu achei Davi. Achei Davi, meu servo. Versículo 20, verso 20 do Salmo 89. E isso me prova que o Senhor o exaltou, dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Para mim, irmão, porque era um homem de fé. Mas espera aí então, o que faz, afinal, Deus se envergonhar de mim ou não? Está entendendo até aqui? Diga amém. O que faz de verdade Deus sentir orgulho ou vergonha de um filho seu? Em primeiro lugar, Deus se envergonha de mim quando eu tenho uma fé, mas é uma fé egoísta. Porque, irmão, não basta ter fé. Tem que ter fé de verdade, fé verdadeira, fé genuína. Ter fé egoísta envergonha a Deus. Vou explicar o que é isso. Ter uma fé egoísta é ter uma fé onde o único beneficiado sou eu. Olha, eu sou um homem de fé, porque eu creio que na minha vida vai acontecer, porque eu creio que vai abrir na minha vida, porque eu creio que vai acontecer na minha vida, porque eu creio na minha vida que vai ser assim na minha vida. Fé egoísta. Uma fé onde o único beneficiado é a própria pessoa. Uma fé que me faz buscar um milagre, claro, mas um milagre só para mim. Trata-se de uma fé onde o homem está no centro. Percebe como não é uma fé genuína? O homem está no centro porque tudo é virado para ele. Uma fé humanista, se é que eu posso dizer assim. Pastor, acontece isso? Irmão, direto. Está aí o motivo pelo qual igrejas que vendem milagres fazem tanto sucesso nos dias de hoje. Você precisa de um milagre para você? Venha. Você precisa de uma porta para você? Venha. Você precisa para você? Venha. E essas igrejas estão cada vez mais cheias. Igrejas que estão plantando na vida das pessoas uma fé egoísta.
Aí às vezes até dá vontade de perguntar para a pessoa, né? Ok, tá bom, você tá buscando aí um milagre para você? Já recebeu? Não, tá bom. Agora que você já recebeu o milagre só para você, e é só isso que importa na sua vida. Ok, depois de ter recebido o milagre que você tanto queria na sua vida, o que você vai fazer da sua vida agora? Porque se a pessoa estava na igreja só por conta da sua fé egoísta, ou só estava com Deus por conta da sua fé egoísta, à procura de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta, de um sei lá o quê, de uma promoção no emprego, ou de um emprego mesmo, ou de uma prosperidade, a hora que ele conseguiu, tá, agora você conseguiu, tudo que você queria você tem, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Principalmente da sua vida com Deus. Eu arrisco dizer que muita gente não vai saber o que dizer. Por conta de uma fé egoísta. Por conta disso é que muitos têm tratado Deus e a sua igreja como um mercado existencial, que eu já disse aqui várias vezes, vou continuar dizendo. A igreja virou um mercado existencial para muita gente porque ele vai até lá, pega o que ele quer, coloca embaixo do braço e vai embora. E quando eu precisar de novo, aí eu volto. Fé egoísta é uma fé que envergonha a Deus. Digo sem medo de errar. Em segundo lugar, afinal, o que faz Deus se envergonhar de mim? Ter uma fé egoísta. Em segundo lugar, ter uma fé como moeda de troca. Irmão, como a gente tem visto isso nos dias de hoje, nesse dia chamado hoje. Quanta gente que diz ter fé, e às vezes até tem fé mesmo, mas uma fé errada. Como eu já disse aqui em outras pregações, tem uma fé errada no Deus certo. Tem uma fé como moeda de troca. É uma fé, se é que eu posso dizer assim, capitalista. Né? É aquela fé que eu acho que eu tenho por conta da quantidade de dinheiro que eu tenho. Tá vendo só como eu sou um homem de fé? Ao meu trabalho, ao meu carro, à minha casa, aos meus bens. Ó o que eu tenho. Porque nos dias de hoje, as pessoas são medidas, inclusive dentro das igrejas, são medidas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas é. Que acredito eu deveria ser o correto. E é erro das pessoas também, irmão, porque a Bíblia está aí. Mas é erro também de quem pega o microfone, como eu já disse aqui em outras vezes. Porque o camarada pega o microfone e diz, olha, você que tem fé, traga agora uma oferta de R$1.000, porque Deus vai abençoar você. É o tipo de ensinamento que coloca uma convicção completamente errada na mente das pessoas. Uma convicção de que a fé que eu tenho é uma moeda de troca para Deus, como se Deus estivesse à venda. E aí a gente olha, nossa, olha, o camarada foi lá, olha, deu uma ofertona. Que homem de fé, hein? Repito, como se Deus estivesse à venda. E digo sem medo de errar, fé como moeda de troca, irmão, é uma vergonha. Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Continua? Tá bom. Pode. Em terceiro e último lugar, primeiro, o que afinal faz Deus se envergonhar de mim? Em primeiro lugar, ter uma fé egoísta. Em segundo lugar, ter uma fé como moeda de troca. E em terceiro lugar, ter uma fé que não muda o meu interior. E é aqui que eu queria chegar e me ater um pouquinho mais nessa noite. O que faz às vezes, acredito eu, Deus se envergonhar de alguns filhos seus, é que muitos dos seus filhos têm uma fé que não muda o interior desse filho. É mais ou menos assim. Eu digo que tenho fé, e às vezes até tenho. Mas o meu interior e os meus valores continuam exatamente os mesmos. Os mesmos de antes de eu me encontrar com essa fé que eu disse que eu tenho. Eu tenho fé, mas o meu interior e os meus valores continuam exatamente os mesmos. Eu era um incrédulo no passado, agora eu sou crente. Só que o que eu desejava para a minha vida antes é o que eu continuo desejando no dia de hoje. Tenho fé, mas uma fé errada, uma fé que não muda o meu interior. Antes da fé era depois da fé, nada mudou. Continua exatamente o mesmo.
Os sonhos continuam os mesmos, os valores continuam os mesmos, os hábitos continuam os mesmos e pior, os pensamentos continuam os mesmos. Que fé é essa que não muda o meu interior? Irmão, o que nós temos que entender nessa noite é que quando nós nos encontramos com Jesus e com a fé verdadeira que vem dele, irmão, a primeira coisa que muda na nossa vida é o interior. É claro que na igreja, às vezes a gente chega, né? Ou as pessoas chegam com... Não, eu vou para a igreja, eu vou me achegar a Deus porque eu preciso de uma dádiva, de uma bênção, de uma porta aberta, e buscar isso em Deus não é errado. Mas eu digo, irmão, quando a pessoa vem na igreja, pelas primeiras vezes e nos procura para uma oração, para que uma porta se abra, para que algo material, ou para que um outro algo aconteça na sua vida, irmão, a primeira coisa que eu digo todas as vezes é: irmão, em primeiro lugar, vamos buscar transformação e a mudança no interior. Porque em primeiro lugar, a primeira coisa que Deus muda na nossa vida é o nosso interior, e para ser mais específico, a nossa mente. E quando a minha mente é transformada, irmão, meus valores também são. Eu recebo e percebo a fé genuína de Jesus Cristo no meu coração e na minha vida. Em primeiro lugar, a minha mente é transformada. Aí, os meus valores são transformados, os meus sonhos são transformados, os meus hábitos são transformados, os meus pensamentos são transformados. Porque a fé começou a agir em primeiro lugar, no lugar mais importante, que é a minha mente. Pastor, está parecendo uma mensagem de autoajuda esse negócio de mente. Isso aí nem na Bíblia está. Vamos ver direitinho? Você está em Hebreus 11? Se você virar só umas folhinhas, em Hebreus 8, fala claramente a respeito disso. Você vai ver que não é conversa. Hebreus 8, o título do meu capítulo aqui, de número 8 de Hebreus, é o seguinte: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. E eu não quero ler tudo não, eu quero ler do versículo 8 ao versículo 10, que é o que fala claramente a respeito do que eu acabei de dizer aqui, que a fé em Jesus Cristo muda em primeiro lugar a nossa mente. Hebreus 8:8 diz assim: Por quê? Repreendendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Em outras traduções diz um novo pacto. 9. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Parece que ele está dizendo, né? Tive vergonha deles. Versículo 10 agora, que é o que importa para a gente entender o que eu acabei de dizer. Porque este é o concerto, este é o pacto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis, aonde, irmão? No seu entendimento, na sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei, aí sim, eu lhe serei por Deus, e ele me serão por povo. Vamos entender. Está mais do que claro, mas vamos mastigar um pouquinho. O primeiro pacto entre Deus e o homem foi escrito em tábuas de pedra. Como eu disse ainda na semana passada, né? Os 10 mandamentos que o jovem rico quis tanto, ou se orgulhava, né? De praticar. O primeiro pacto foi escrito em tábuas de pedra, eram os 10 mandamentos. E eu li aqui com você, né? Eu li para você o texto aqui, né? Antes do texto tem o título, que fala a respeito deste pacto, que era um pacto transitório. Era um pacto passageiro. Agora, em Cristo, nós temos um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto. Um pacto que agora já não é escrito em tábuas de pedra. Mas você leu comigo aí no versículo 10. Um pacto ou um concerto que vem de Deus para nós, e Ele coloca as suas leis na nossa mente, no nosso entendimento, e escreve, não em tábuas de pedra, mas no nosso coração.
Perceba agora como vida com Deus tem tudo a ver com mente. Perceba agora como vida com Deus tem tudo a ver com fé. E fé transforma a nossa mente, o nosso entendimento. Se Deus muda a minha mente, o meu modo de pensar também muda. Se Deus muda a minha mente, os meus sonhos mudam, os meus valores mudam. Antes eu vivia só para mim, né? Tinha uma fé egoísta, como eu disse aí alguns minutos atrás. Antes eu vivia só para mim, me encontrei com a fé genuína de Jesus Cristo. Hoje, a fé do verdadeiro Evangelho me tira do centro. Eu deixo de ser humanista, eu deixo de ser egoísta, eu deixo de ser capitalista, eu deixo de buscar tudo somente para mim. Deus me tira do centro. E quem é colocado no centro? Jesus Cristo. Por isso, irmão, há tanta gente por aí dizendo, por exemplo, que não consegue estar em uma igreja, por exemplo. Não, eu não me enquadro em nenhuma igreja. É muita gente diferente, com pensamentos diferentes, com jeitos diferentes. Gente que não consegue viver com as diferenças do ajuntamento. Sabe por quê, irmão? Por um simples e único motivo. Porque ainda vive só para si. Pode até ter se encontrado com a fé do Evangelho, mas essa fé do Evangelho não entrou na mente desse evangélico. Às vezes até está na igreja evangélica, mas o Evangelho ainda não o transformou. Está aí o motivo, irmão, porque toda hora há grandes e pequenos escândalos no meio evangélico. Ah, mas não acredito. Ainda diz que é crente. Ainda diz que é deputado crente, senador crente, político crente, pastor crente, membro da igreja crente. Ainda diz que é comerciante crente. Ainda diz que é... Sempre tem isso. Mas, irmão, está tudo na Bíblia. Isso, a palavra do Senhor já nos alertou a respeito disso há muito tempo. Quer ver lá em Romanos 9:6? Olha só o que diz. Paulo, o escritor do livro de Romanos, ele diz, olha, não quero enganar vocês. Vai ter escândalo. Vai ter gente que se diz de Deus, mas de Deus não é. Vai ter gente envergonhando o nome de Cristo. Gente que Deus vai olhar e, tenho vergonha desse camarada, desse filho. E ele diz o porquê, em Romanos 9, versículo de número 6. E olha que interessante. O início do versículo 6. Porque ele, vou explicar. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque a palavra de Deus não tem faltado. Não que a palavra de Deus haja faltado. Mas é que nem todos os que estão em Israel são israelitas. Se você ler os versículos anteriores e os posteriores, você vai ver que o apóstolo Paulo não está falando de Israel, né, da nação Israel, não está falando dos israelitas como um povo. Está falando de gente de Deus, está falando de testemunho, de quem é filho de Deus e de quem não é. E ele diz claramente, olha, vou abrir o jogo. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Estar em Israel não faz de mim um israelita. Não entendi. Estar em uma igreja cristã não faz de mim um cristão. Dizer que eu sou de Deus, só isso não faz de mim um alguém de Deus. Estar em uma igreja cristã não faz de mim um cristão. Eu tenho que estar na igreja cristã e ter a minha mente transformada pelo Jesus da igreja cristã. Simples assim. Ok, pastor, mas como saber então se eu sou de Cristo ou não? Irmão, Jesus bate o martelo, e para mim essa é a definição mais completa, em apenas uma frase, quando a gente olha para nós mesmos e faz uma autoanálise e diz eu sou de Cristo ou não. Porque em Mateus 7,16, Jesus diz, direto, ele vai na veia, pelos frutos os conhecereis.